sou Simone Kobayashi, estou aqui hoje com a Vera Pérez e nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, como foi o início da evangelização infantil na Aliança. Vamos ver? Era prazer ter você aqui. Bem, lindas, querida, prazer é meu e falar da evangelização, prazer maior ainda. Ah, isso aí. Nós vamos então agora, conta um pouquinho pra gente como é que a história da Aliança entrou na sua vida, né? Como é que foi esse encontro com a Aliança? Muito bem, em 73 eu tinha uma prima que trabalhava no CVV, a Rosa Maria, e ela então falou: Vera, vai começar uma turma de escola de aprendizes num centro ali na Rua Genebra, você não quer fazer? Claro que vou fazer. Eu vinha do interior, já de família espírita. Passei a frequentar a primeira turma da Escola de Aprendizes da Aliança aqui em São Paulo. E assim foi indo. O dirigente era o Jaques, o secretário era o Valentim, os assistentes eram a Sueli, o Flávio, o Focácio, e uma turma muito querida, e fomos trabalhando nisso. Porque o Jaques foi logo carimbando e nos pôs realmente para trabalhar. Trabalho, né? E assim surgiu então através de um exame, né, que você falou? Isso, foi no primeiro exame espiritual de aprendiz para servidor que aparece o compromisso com criança, e o Jaques, opa, então agora não tem mais desculpa, né? E aí então começa a história, né, da evangelização infantil na Aliança. Isso. Contávamos com a presença da Neiva Lorenzetti, da Maria Helena Gonzalez, da Sueli Conchon, e essa turminha toda engajada. Na sexta-feira à noite já saímos da escola e íamos pesquisar gravuras, músicas, e baseado no livro, texto da Mariluz, a gente então esquematizava a história. Os primeiros alunos foram filhos de trabalhadores, ou aqueles, então, da divulgação da assistência espiritual, que era muito frequentada, eram 150 pessoas, foi expandindo, chegamos a ter mais de 100 alunos na evangelização. Foi uma riqueza, mas sempre com a dificuldade de material. Porque tudo era muito, imagina, nos idos de 70, 80, não tinha essa coisa que a gente tem hoje, né? da tecnologia, da internet e tudo mais. E como que a divulgação é importante, né? Saber que existe um trabalho voltado só para a criança e para a família, né? Considerando que a Aliança estava iniciando. Tudo era o primeiro. Então, o maior esforço agora era ter um material voltado para a infância, para atrair cada vez mais esse público infantil. Então, conta pra gente como é que foi essa jornada nessa década de 80, né? Eu e a Heloísa Capelas íamos lá com muito jeito e pesquisávamos: isso vai dar certo, olha que bonito, isso a gente pode colocar aqui, pode colocar ali. E isso foi enriquecendo e todo mundo começava a trazer material. Achava uma folhinha que tinha, as folhinhas daquela época tinha aquelas ilustrações de crianças, animais. E fomos então juntando tudo, guardávamos tudo em caixa, em casa, e esse material foi servindo. A gente ia distribuindo, elaborava as aulas, elaborando todas essas histórias, essas aulas todas. Fomos conseguindo trabalhar por quase 15 anos com esse material, viu? Né? Mas o importante era que já estava ali concretizando um material para ser utilizado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Já elaborava-se o começo do material que vem a seguir. Então, a partir daí, com todo esse material, foi aí que começaram os cursos, Vera? Sim, foi. Porque sentíamos que com a expansão da Aliança, com as casas que iam se inscrevendo, se tornando realmente participantes da Aliança, precisávamos preparar trabalhadores, evangelizadores, ainda que de maneira não tão efetiva como é hoje,
aquele material todo foi apresentado, era um curso muito simples, mas chegamos a ter mais de 100 interessados no sábado, né, o dia todo ali, para que eles se sentissem motivados, engajados, que não se fixassem na dificuldade, mas sim no resultado. Ai. E isso foi dando muito certo, foi só aumentando, e a gente então sempre pensando em trabalhar para tornar isso bastante Efetivo, padronizado, né? vamos dizer, efetivo, com toda a estrutura que a aliança já apresentava na época, já pedia. É isso aí. Foi um desafio, né? Então foi mais ou menos em meados de 1990, o material já foi criando um corpo, uma estrutura. Como é que foi esse processo? Então, passado os tempos das gravidez, tínhamos que ter a noção exata de como estruturaríamos esse material. Com muita inspiração, com muita oração, com muita prece e com muita colaboração das pessoas, nós fomos trabalhando nas ilustrações e também verificamos que precisamos criar do nada, tudo. Contamos as semanas que teríamos as aulas, tiramos os feriados, as comemorações e achamos por bem determinar em 40 aulas para cada ciclo, com motivação inicial, atividade de verificação, música e todo aquele incentivo que hoje consta da estrutura das apostilas. Todo o encanto aos livros hoje, porque a apostila era naquela época, né? Até que a gente tem ele em mãos, estruturado para ser lançado. No formato que a gente já tem hoje, né? Já passaram por algumas revisões, mas o formato está da mesma forma. Da mesma né? forma original de como foi nessa foi época que a gente entra, né? Foi nas ilustrações, foi lá para montar algumas aulas, algumas histórias que a gente já começa a se encontrar, né, Vera? Exato. Foi nessa época. Foi nessa época. De vocês terem identificado que seriam 40 aulas por ano, então já deu para ter uma ideia de quantas vocês precisariam, né? E foi aí que levou um pouco do susto, porque seriam muitas histórias e muitas atividades e verificações de aula, né? Foi um material, isso tudo era em papel, então isso teve um montante assim de 3.000 folhas de papel, nem imagino quantas, né? A gente foi utilizando. O CD de música veio depois. A gente tinha algumas ideias de músicas, outras do cancioneiro popular, e a gente então entregou para o Francisco, um deficiente visual de Santo André, que trabalhava com música, e ele gravou os 3 CDs, né? Maternal, jardim, primário, 4 e intermediário. Que hoje, na Aliança, já não tem mais ele à venda. A comercialização não tem, mas a gente consegue baixar pelo site da Aliança. Pelo site da Aliança. Então, algumas músicas. E também tem alguns vídeos agora, né? Que nós fizemos alguns vídeos com essas músicas. Então, dá para utilizar através do site, no site da Aliança e no canal da Aliança também. Então, como o material é importante e é importante para estruturar o trabalho da evangelização infantil, porque através desse material, você tem todos os recursos para o ano todo, de como trabalhar cada tema com a criança. Então, me fala um pouquinho sobre esses temas. São temas que ficaram, né, até hoje. Sim, Simone. Eles ficaram porque são baseados no Evangelho, na moral cristã. Não tinha como inventar coisas novas, né? E hoje, até hoje, são os temas que constam no Vivência, do Espiritismo Religioso, da Aliança, e eles são a base de todo o material. E é um tema que leva a criança
a compreender a necessidade da oração, da prece, do amor ao próximo. E quando isso é colocado na infância, ele não se perde mais. Ele vai vida fora caminhar com essa criança. Quando adulto, que ele vai para uma escola de aprendizes, frente às dificuldades que a vida vai lhe apresentar, ele sabe orar. Ele vai lembrar daquela arte de respeitar o seu próximo. A evangelização é a base, é o alicerce onde se estrutura o homem de amanhã. E assim ficaram, né, os temas que ainda estão encabeçando todos os livros da evangelização. E a base fundamental para a criança e o seu desenvolvimento. A evangelização infantil dá esse suporte tanto para a criança como para os pais. E lá em 1999, então, teve uma reunião. Conta um pouquinho sobre essa reunião super importante para o movimento da evangelização infantil na Aliança. Então, até essa época, a integração de centros, de casas que queriam usar o programa da Aliança se baseavam em três programas, né? Que era Escola de Aprendizes, Assistência Espiritual e Curso de Médiuns, né? Mas aí quando o Eduardo, então, isso tá bem, eu digo, não, tá faltando o principal. Precisamos colocar nessa exigência a evangelização infantil e a mocidade. Você sabe que foi um fato tão importante que eu me lembro desse dia. Passada a reunião, o dirigente da época da evangelização chegou contando essa novidade e todo mundo aplaudindo. Foi maravilhosa essa notícia. Foi uma fala que eu saiu do coração. Eu digo, não, a evangelização tem que fazer parte da exigência de programação para integração, e até hoje isso realmente foi levado a sério. Formarmos homens novos, pessoas novas para conduzir a aliança, não teremos a continuidade, né? Então, a partir de 99, lá se vão 23 anos. É isso. E até os dias de hoje. Até os dias de hoje já faz parte mesmo da programação. Com muito louvor, e a gente agradece muito o Eduardo Miyashiro ela foi a guerreira que o Eduardo ter aceito reunião. O Eduardo ter aceito assim de tão bom grado a evangelização e a mocidade. E lá está. Então nós vamos encerrando com este depoimento, com essas lembranças, com essa história maravilhosa da nossa pioneira, Vera, que com muito carinho contou para nós e quanto é importante a evangelização nos dias atuais. Muito obrigada, Vera. Eu que agradeço, meu coração se enche de alegria por essa oportunidade. Nesse ano que completamos bodas de ouro da Aliança, aí em dezembro, e que a evangelização caminhou praticamente unida a esse crescimento, a essa realidade inegável dos bons serviços que a Aliança prestou e que a evangelização só confirmou. A evangelização infantil se faz tão necessária nos dias de hoje, nesses tempos de mudança, de transição para o mundo de regeneração. Nas mãos deles deixaremos esse tesouro e tudo isso que a gente, com muito esforço, elaborou durante todas essas décadas. Amor não faltou, e não faltará realmente aos pioneiros e aos continuadores desse trabalho, abençoados por Deus, porque atinge principalmente a semente, que essas crianças possam florescer, frutificar
e se transformarem em árvores produtivas. É isso que nós desejamos, esperamos e agradecemos. E que isso fique registrado, porque em nosso coração já está. A história está no nosso coração. Está em nosso coração. E as crianças, mais do que nunca, cresça, que ele possa colaborar com Deus, nosso Pai, nessa obra maravilhosa. E foram ali 50 anos de muito trabalho, um trabalho maravilhoso, com muito esforço, com muita dedicação e realmente com muito amor. O amor não falta nunca. E dizendo então que passado esses 50 anos, que a evangelização não esqueça dos seus 5 S's. Seja sempre seguida a sério semanalmente. Então que isso, Deus não cria árvores prontas. Deus cria sementes que serão colocadas em terreno fértil e darão realmente as árvores do futuro. E as crianças são as nossas sementes. Até a próxima. Que a história continua. Que a história continua. Com essas crianças por mais 50 anos, ainda que não estaremos. Mas as crianças irão levar adiante essa nova trajetória. Sem dúvida. Então, até a próxima. Até, linda. Obrigada, Vera.